Durante toda a história, o ser humano é movido pelas inovações. Com a criação das máquinas a vapor na primeira Revolução Industrial, saiu do campo e foi trabalhar nas cidades. Com a massificação do rádio, as novelas ditaram os horários de trabalho de toda uma geração. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia. A invenção da televisão revolucionou todo o modo de transmitir informação. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. E fazer entretenimento. O amor, o romance, o encantamento dos anos 60. Estúpido Cupido. E a invenção da internet alterou todos os aspectos da vida em comunidade. Todas essas mudanças de comportamento que estão sendo estabelecidas a partir do uso cada vez maior das mídias, da internet, dos celulares, tudo isso acaba sendo objeto de estudo. Objeto de estudo do comportamento, objeto de estudo sobre o consumo de mídias, objeto de estudo sobre a recepção de mensagens. As novas tecnologias estão cada dia mais enraizadas no modo de vida da sociedade atual, e o ser humano está cada vez mais fascinado com todas as suas belezas. Todo o encanto pelas mídias está gerando um uso desenfreado, em que a visão crítica da situação está sendo deixada de lado. Fazer uso de mídias, ter acesso a mídias, só auxilia que ele tenha mais informação, né? Então, assim, isso contribui na inclusão, no processo de acesso mesmo a mais informação. Mas, por outro lado, a gente tem também o acesso a informações que muitas vezes não tem muita profundidade, né? É como se fosse uma informação rasa, ou seja, e se a pessoa se detém diante desse tipo de informação sem uma análise crítica, ela pode tomar como verdade coisas que não o são, né? Então, ao mesmo tempo que as mídias podem contribuir, né, esse processo de excesso de informação e a falta de preparo de quem consome pode ser sim um empecilho, né, inicial para que ele tenha acesso a informações de qualidade, inclusive sobre seus direitos. O charme midiático não encanta somente os adultos. As crianças e os jovens também estão sujeitos a esse deslumbramento cego. Diante da sociedade que a gente vive, é muito difícil você conseguir isolar uma criança do contato com a mídia, né? Mas, assim, o tempo de exposição que ela vai ter mexendo no tablet, assistindo uma televisão, isso vai nos dizer o quanto pode influenciar ou não no seu comportamento. A presença forte das mídias no cotidiano das crianças e dos jovens faz com que seja imprescindível a adesão das tecnologias da informação e comunicação no meio escolar, a fim de que os alunos saibam utilizá-las e como elas funcionam. A tecnologia e a educação hoje, no nosso século, ela tem que andar junto, né? Então, assim, ela tem que fazer parte. Então, não tem como mais a gente entender que a criança vai aprender de uma forma apenas apostilada. Até cognitivamente, o cérebro das crianças de agora, elas não aprendem dessa maneira. Elas precisam do visual, elas precisam ter um acesso à tecnologia. Quando você trata de novas tecnologias no ensino, na educação, há sempre muitos obstáculos. Tanto humanos, né, em relação ao conhecimento das novas tecnologias, quanto também em relação a investimentos. E isso também está dentro da questão de ser, por exemplo, uma escola pública ou privada, então isso pode também determinar se essa tecnologia de uso de mídias vai ser empregada mais ou menos. Mas a utilização das mídias, no caso, por exemplo, o vídeo, né, que você pode estar utilizando dentro de sala de aula para trabalhar, e aí, por exemplo, um filme ou algo do gênero, o mais importante dessa história é tentar integrar o seu conteúdo, aquilo que você está trabalhando, ao material que você está utilizando, e não só utilizar a mídia como uma forma de ganhar tempo ou outra coisa do gênero, né? Ou então só para tentar divertir quem está lá assistindo
um filme ou um vídeo. Eu, enquanto educadora, a minha dificuldade é como eu consegui trabalhar a questão da mídia com as crianças, eles próprios trazendo o próprio tablet e o celular para a sala de aula. Porque tenho que me policiar o tempo todo e ter um bom planejamento para trabalhar com eles. Que às vezes a mãe fala, você não vai levar o celular para ser trabalhado em sala, mas você tem que acostumar a criança a utilizar esse instrumento para ser como um instrumento de informação de atualidade nossa hoje, que nós estamos numa era digital. E se nós estamos numa era digital, para trazer junto à educação de mãos dadas, tudo tem que ter uma intencionalidade. E como trabalhar isso em sala, que é a minha preocupação. No Brasil, há uma grande diferença entre a qualidade do ensino nas escolas públicas e nas particulares. A mídia exerce grande influência sobre os alunos, porque o visual e o auditivo são muito importantes para a aprendizagem. Às vezes, na sala de aula, você tem pouco material pedagógico. E se você utilizar as mídias, você consegue fazer com que ele tenha um conhecimento muito maior, muito mais amplo. A forma como nós adotamos na escola, procuramos aperfeiçoar o uso do celular, por exemplo, no dia a dia, com o uso das mídias em sala de aula, para que eles possam entender que existe uma interação com os conteúdos aprendidos em sala de aula com as mídias executadas em tablets, celulares, por exemplo. Em sala, a gente pauta em cima da discussão, né? Em cima do conhecimento prévio do aluno. Né? Em cima disso, a gente vai trazendo outros textos para amparar essa discussão também. Né? Então, a gente sempre traz os dois pontos, né? O negativo e o positivo, para que o aluno em si, ali em grupo, a gente consiga fazer essa discussão e amparar um trabalho, né, mais argumentativo. Eu trabalho com as crianças tudo que sai na mídia, nos jornais, mídias impressas, mídias escritas, tudo eu trago com as crianças. Então, eu trabalho de tudo um pouquinho com elas. Nós temos um computador, mas é para o uso do professor. E às vezes a gente pesquisa e traz atividade para as crianças e com isso a gente faz uns debates em sala de acordo com aquilo que a gente quer trabalhar em sala. Porém, o comportamento dos alunos não se altera muito. Os alunos reagem de uma forma muito positiva, né? Porque eles é um recurso que eles utilizam durante o seu dia a dia. Então, o que nós fazemos é adaptá-lo. Então, para eles, trazer esse recurso para a escola, aprender a utilizá-lo e utilizá-lo de uma forma também como aprendizagem, é muito interessante. Nós temos, assim, várias famílias que apoiam. Hoje, é uma minoria que ainda não adere à tecnologia dentro de casa e na escola, que acha que isso ainda não é o momento. Olha, eles dominam bem. De acordo com o que a gente traz, a matéria que a gente leva para a sala, eles conseguem abordar, conseguem fazer esse debate, conseguem distinguir do real para a vida deles na escola. Às vezes ele faz até a comparação. Como diz o pesquisador Pedro Goreski, as mídias têm o poder de construir o que é real e o que não existe, além de determinar as pautas a serem debatidas pela sociedade. Sendo assim, é vital a compreensão das mídias para o uso total da vida em comunidade. Portanto, é quase palpável a importância de utilizar a mídia educação para ensinar as pessoas a não serem somente receptoras, mas também produtoras e emissoras de conteúdo nas mídias, a como usar as tecnologias e a como exercer seu papel na sociedade. O que é preciso é que as pessoas tenham conhecimento de como chegar a esses conteúdos. Eu vejo que essa talvez seja o maior desafio, né? Que a gente ajude as pessoas a interagir com a informação e extrair dela conhecimento efetivamente. Né? Saber fazer uma crítica sobre aquilo que ela está vendo. Para isso, é preciso investir no preparo dos professores desde o início de sua formação para que saibam usar com propriedade as mídias e passar esse ensinamento para as crianças e os jovens. Entretanto, de nada adianta profissionais aptos a pôr em prática a mídia educação e manter escolas ultrapassadas, sem equipamentos suficientes para suprir as necessidades dos alunos. Esse recurso deveria vir do poder público,
E, infelizmente ainda não temos esse acesso, mas é um sonho.